Prótese do quadril após uma fratura de fêmur. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na área do quadril e hoje eu vou trazer para vocês um caso também de prótese quadril após um traumatismo do osso do fêmur, que é o osso da coxa. Vai ser bem interessante e nós vamos também abordar algumas questões da cirurgia, que são especiais, e também algumas questões do pós-operatório, que também são especiais. Vamos para lá para os slides, então, que hoje tem slides para nos ajudar. Hoje tem slides. Então, pessoal, esse aqui é o caso que eu vou trazer para vocês. Vou contar uma história, mais ou menos, dessa paciente, mas de uma maneira bem resumida e sintética. O objetivo aqui é poder entender o que aconteceu e também poder entender o caso como está nesse momento. Então, essa paciente, ela sofreu uma fratura de fêmur e ela sofreu também uma fratura de colo do fêmur, que é nessa região aqui. Se vocês forem observar, o colo do fêmur, que é essa região aqui do lado oposto, ele é mais longo, ele é mais alongado do que o colo do fêmur desse lado. Por quê? Porque houve uma absorção do local da fratura, onde diminuiu o tamanho do colo do fêmur. E aqui é interessante comentar o seguinte no histórico dessa paciente. Essa fratura já foi bem antiga, ela tem mais de 20 anos. O que aconteceu foi que, no momento da fratura, quando a paciente chegou no hospital, se percebeu apenas que ela tinha uma fratura do fêmur, não se viu a fratura do colo. Então, quando ela chegou no hospital, foi realizado primeiro uma cirurgia isoladamente para o fêmur, que era uma haste femoral, que é uma haste colocada dentro do canal do fêmur, bem dentro do meio desse canal. Só que passou uma semana e se viu que, na verdade, tinha passado uma fratura desapercebida na região do colo do fêmur. E essa situação, ela não é incomum. Eu já tive mais de um paciente que teve a mesma história. Então, como ela tinha essa fratura aqui no colo do fêmur, foi decidido trocar a haste pela placa, isso há 20 anos atrás, e foi decidido se colocar esses parafusos para fixar a fratura na região do colo femoral. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, num plano maior, que isso aqui é uma escanometria de membros inferiores, onde a gente vê os dois lados, e a gente pode ver a diferença de um membro para o outro, como o membro inferior do lado direito está mais encurtado. Provavelmente por duas razões. Uma razão é pelo encurtamento que teve no colo do fêmur, nessa região aqui, por culpa dessa região, mas também por culpa dessa região aqui embaixo. Ou seja, teve uma certa absorção do foco de fratura, foi uma fratura muito cominutiva e talvez tenha se perdido alguns fragmentos e ela tenha encurtado de tamanho um pouco no fêmur e um pouco na região do colo femoral. Então isso é importante da gente levar em consideração no planejamento da cirurgia dessa paciente. Inclusive porque nós temos parafusos bem perto do local onde a prótese necessita entrar. Então vamos ver aqui uma listinha que eu já usei aqui em um outro vídeo sobre fraturas de bacia. Quais são as diferenças no planejamento da cirurgia que a gente enfrenta numa situação como essa? Então, a cicatriz prévia, aonde que ela está, se a gente consegue aproveitar a mesma cicatriz ou não. O dano muscular do momento do acidente e da cirurgia prévia, mesmo que faça muitos anos, 20 anos no caso dessa paciente, é importante nós levarmos isso em consideração. Lesões de nervo que possam ter acontecido tanto no acidente quanto na cirurgia prévia é importante, porque às vezes pode faltar força no glúteo ou nas outras musculaturas que comandam o movimento do quadril, e isso pode levar uma dificuldade na reabilitação e o paciente pode mancar por mais tempo em função de algum dano do nervo que comanda os músculos que comandam o membro inferior. Materiais metálicos que necessitam ser removidos pode aumentar a incisão, o tempo da cirurgia ou até danificar o osso no momento da retirada. E a gente vai conversar sobre isso aqui exatamente no caso dessa paciente. Também a gente tem que levar em consideração o tipo de implante, considerar o formato do osso e algumas falhas ósseas que possam fazer com que a gente necessite a mudança do tipo de implante. Vamos analisar um pouquinho no planejamento, então. Então, aqui está o planejamento que foi feito para essa paciente inicial.
E com essa haste, que já é uma haste de tamanho menor que o usual, ela já tem um tamanho menor, mas a gente consegue observar o seguinte, que se eu usar essa haste, eu teria que remover pelo menos 1, 2, 3 parafusos. Pelo menos 3 parafusos e talvez até esse quarto aqui. Essa pecinha aqui tem outras maneiras que eu tenho de substituí-la, mas pelo menos 3 parafusos eu precisaria remover nessa parte de baixo e, obviamente, os 2 parafusos da parte de cima do colo femoral. Então, notem que não é uma cirurgia comum, é uma cirurgia que a gente necessita de um planejamento especializado, especialmente nesse caso, onde esses parafusos estão no local, estão no osso há mais de 20 anos. Logo, isso aí impacta na dificuldade da remoção dos parafusos. Vamos voltar lá para o raio-x para ver alguns detalhes que nos chamam a atenção que esses parafusos podem ser difíceis de serem removidos. Reparem que o osso, a cortical, ela ficou mais espessada nessa região aqui. A cortical está mais grossa nessa região. Se comparar com o tamanho da cortical, que é uma parte do osso, a gente chama essa parte mais grossa do osso de cortical e a parte de dentro do osso de medular. Isso tem praticamente em todos os ossos. Então, no osso da bacia, que é a parte medular, e a cortical é o que dá o contorno. A cortical ela é mais grossa, mais espessa, especialmente em ossos de carga, como é o caso do fêmur. Então, notem que comparando com o lado esquerdo, aqui o L de left, o lado esquerdo, a cortical do lado direito está mais espessada, ela está mais grossa. E levando em consideração que esses parafusos estão aqui há mais de 20 anos, eu posso enfrentar alguma dificuldade na retirada desses parafusos. Eu também tenho que estar preparado na cirurgia para caso os parafusos quebrem no momento da retirada. O que eu vou fazer se houver uma fratura dos parafusos? E também conversar com a paciente sobre a decisão de retirada ou não da placa em si. Então, de antemão, já quero comentar aqui que caso se decidem remover essa placa, o osso temporariamente ele fica mais frágil aqui, porque a paciente está caminhando há mais de 20 anos com a placa colada praticamente no fêmur, onde parte da força do peso quando a paciente caminha passa no osso em si e parte da força passa na placa. Se nós retirarmos completamente a placa, a gente vai ter que bolar estratégias para deixar essa região mais forte e às vezes necessita uma prótese mais longa para proteger a fragilidade óssea temporária pela remoção da placa. Agora vamos ver uma outra estratégia que a gente poderia fazer para abordar esse caso e diminuir a necessidade de retirada de materiais de síntese e talvez tornar a cirurgia mais fácil. Então aqui um outro planejamento. Notem que essa haste é uma haste muito mais curta, onde ela envolveria a retirada de apenas um parafuso. Isso me facilita muito na cirurgia, porque diminui a chance de algum desses parafusos fraturarem e causar uma grande dificuldade durante a cirurgia. Tem vezes que a parte da cirurgia mais difícil é a retirada dos materiais de síntese prévio, os implantes prévios, do que a cirurgia em si. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração no momento do planejamento. E como foi nesse caso aqui, muitas vezes é necessário ir para a cirurgia com mais de um implante disponível para se escolher no momento da cirurgia. Ter mais de um implante para a gente poder escolher. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente pede uma cirurgia para o convênio, a gente tem que dizer exatamente qual é o implante que vai usar. Se eu tenho uma situação especial como essa, eu tenho que escolher 2 tipos de implantes para que esses 2 tipos de implantes estejam presentes no momento da cirurgia. Tudo tem que ser planejado, porque no hospital ele não tem um armário cheio de próteses de várias marcas que eu possa escolher e pegar à vontade. Não, tudo tem que ser planejado, até porque mudam os valores de acordo com a marca e os tipos dos implantes. Então, olhando os 2 planejamentos aqui, notem que na parte da bacia, que é a região do acetábulo, não tem mudanças entre um acetábulo e outro. Os 2 estão na mesma posição e até porque não tem fratura ali em cima, não tem nenhum componente metálico também. Na parte mais alta do fêmur, onde estão esses parafusos, em ambos os casos serão necessários remover esses parafusos aqui. E na prótese do lado esquerdo do vídeo, eu necessitaria remover pelo menos mais 1, 2 ou 3 parafusos, 3 parafusos no mínimo. E no lado direito aqui do vídeo, eu precisaria remover apenas um parafuso. Nas 2 situações, foi conversado com a paciente que não seria uma boa ideia remover a placa
que tem ali do lado? Justamente porque essa placa está dentro do osso há tanto tempo, 20 anos, que caso a gente remova essa placa, a gente teria que ter uma outra estratégia para não ocorrer uma fratura ao redor da prótese durante a cirurgia e nem no pós-operatório imediato. Mas foi a decisão da gente tentar manter a placa para diminuir o tamanho da incisão e o tamanho da cirurgia, que é uma estratégia bem inteligente. Vamos olhar aqui agora como é que estava o osso, como estava a cabeça do fêmur. Lembrando aqui é a imagem do raio-x, como é que estava a cabeça do fêmur, e vamos olhar agora como é que estava a cabeça do fêmur que foi retirado na cirurgia. Notem só esse aspecto todo superior aqui da cabeça do fêmur. Isso aqui é uma ausência completa da cartilagem e tem um certo afundamento nessa região aqui, que se olharem no raio-x, vocês vão ver que teve uma osteonecrose também secundária à fratura do colo do fêmur, mesmo de tantos anos atrás. E toda essa região avermelhada, essa região na periferia aqui, são os osteófitos, que é uma nova formação óssea devido ao grau do desgaste avançado. E toda essa vermelhidão aqui são reações inflamatórias que estão ocorrendo secundárias ao desgaste. Vamos avançar aqui e olhar um pedacinho da cirurgia. Então aqui, durante a cirurgia, esse foi um raio-x feito durante a cirurgia, onde notem que eu tirei o primeiro parafuso, e aqui é a haste de teste, ela tem esse serrilhado aqui, não é a haste definitiva, é o teste. Foi retirado o primeiro parafuso, e o segundo parafuso, pessoal, quebrou. Ele quebrou a cabecinha do parafuso que a gente usa para tirar. Então aqui eu tenho um impasse. Se eu fosse decidir pela outra haste, eu teria que usar uma ferramenta especial para tirar esse parafuso, onde talvez eu tivesse, inclusive, que cortar essa placa aqui. Porque essa ferramenta, muitas vezes, não passa pelo orifício da placa. Mas, mesmo que eu tivesse uma ferramenta que passe pelo orifício da placa, essa ferramenta iria enfraquecer o osso nessa região, o que me obriga a ter uma haste mais comprida e talvez esse parafuso de baixo aqui fosse me atrapalhar também. Então, eu decidi durante a cirurgia, a utilizar a haste mais curta, que vai ter o mesmo comprimento desse teste aqui, e ela vai parar antes de chegar nesse parafuso. Antes de eu mostrar o raio-x, vamos comentar um pouquinho quais diferenças na recuperação podem ocorrer para um paciente que teve uma fratura de fêmur e necessitou uma prótese secundária a essa fratura. A gente tem que levar em consideração que o dano muscular do acidente da cirurgia prévia pode fazer com que o paciente demore mais tempo para se reabilitar. Isso é sabido. Então, comparar um paciente que teve artrose secundária a um traumatismo com um paciente e fez uma cirurgia versus um paciente que só teve o desgaste não é uma comparação justa. Esse paciente vai demorar mais para se recuperar. Isso é sabido e isso é esperado. Lesões nervosas, como eu falei, se o paciente teve uma lesão no nervo que comanda uma das musculaturas que comandam o quadril, ou até mesmo um nervo que comanda uma musculatura do membro inferior, lá do pé, que levanta o pé do paciente, nervo ciático, às vezes pode ter sido comprometido, isso vai atrapalhar na recuperação. Atrofia muscular, pela dor do paciente ou pelo desuso, por não estar utilizando essa perna com a mesma intensidade do que o lado oposto. Então, toda essa atrofia muscular vai demorar mais tempo para recuperar. Especialmente porque essa é uma musculatura que sofreu no acidente, tem cicatriz dentro da musculatura e também, mais recentemente, próximo à cirurgia, o paciente começa a não utilizar tanto aquela perna, não apoia tanto naquele lado devido à dor. Além do que, nesse paciente também, a gente vai ter que fazer um ajuste do comprimento do membro quando encurtado por falha óssea ou desgaste, que é exatamente esse caso. Vocês notaram ali que o membro inferior direito, o lado do acidente, ele estava encurtado em relação ao lado oposto. Então, a gente vai ter que ganhar este comprimento novamente. Isso pode dar uma diferença na reabilitação do paciente. E também, se o paciente tiver um difícil acesso a uma fisioterapia de qualidade, pode ser um fator que cause um impacto na sua reabilitação, obviamente. Vamos olhar como é que está o raio-x agora do paciente no pós-operatório. Então, esse é o raio-x do pós-operatório da paciente. Os membros inferiores estão equalizados em termos de comprimento. Notem aqui, ó, a sombra onde tinha o parafuso que foi retirado. O parafuso que quebrou
Por sorte, não foi esse de cima que quebrou. Se fosse esse de cima que tivesse quebrado, teria sido mais difícil a solução, porque talvez a gente tivesse que cortar um pedacinho da placa ou fazer um furo a mais no osso e eu teria que ter uma haste mais longa para não ter uma situação de estresse nessa região aqui do fêmur da paciente. E esse parafuso aqui de baixo também saiu sem problema, só quebrou esse aqui. Às vezes Deus olha pra gente e nos dá uma ajuda, né? Se tivesse quebrado esse aqui de cima, teria sido muito mais difícil. Felizmente, a gente tinha planejado todas as situações possíveis, estávamos preparados para agir caso tivessem quebrados todos os parafusos, que é uma coisa que pode acontecer. Por que quebrou o parafuso? Parafuso antigo, que está há mais de 20 anos no local e o osso ficou muito grosso naquela região. Então, às vezes, quando se aplica o torque da chave especial para retirar esse parafuso, e eu também não sei a qualidade desse parafuso, né? Eu não sei se não foi um material de uma qualidade, eu também não sei isso, que também pode levar a uma fratura do material de síntese. Então, tem N fatores que podem levar a uma fratura e é uma coisa que pode acontecer, inclusive de materiais com materiais de alta qualidade. Vamos olhar agora a comparação do antes e depois. Então, foi removido esse parafuso daqui, foi removido esse parafuso daqui, que é justamente o local onde a haste entrou. Essa é uma haste especial chamada de microplastia, né? É o tipo da cirurgia, né? O tipo da haste microplastia, que é uma haste pequenininha, onde ela tem um apoio nessa região aqui, tem um apoio nessa região lateral e às vezes pode ter um apoio também aqui medial, mas normalmente é o apoio aqui, aqui e nessa parte lateral. E aqui o pré e o pós-operatório, uma articulação de cerâmica com cerâmica para garantir uma alta durabilidade, já que é uma paciente que tem na faixa dos 40 anos, a gente quer que essa seja a última cirurgia no quadril dessa paciente. Ela já sofreu muito, a gente dá todo o nosso empenho, a gente dá o melhor para que seja a última cirurgia da paciente. Então notem quantos detalhes existem no planejamento e na execução de situações como essa, que são situações especiais, ou seja, pacientes que tiveram sequela de alguma fratura no fêmur exigem planejamentos especiais. E não só sequelas de fratura, na verdade, pessoal. Todo paciente que teve algum problema no fêmur que mudou o formato dele pode exigir um planejamento especial. E aqui é um dos casos que eu mostro para vocês, o raciocínio como a gente faz para lidar com casos especiais. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha uma situação especial. Ó, Dr. Guzmão, eu tive um problema na infância, uma displasia, uma luxação congênita. Ou, Dr. Guzmão, eu tive Legg-Pertz Calvé, que é uma outra doença da infância. Ou, Guzmão, eu tive epifisiólise, que é um outro problema da infância. Então, múltiplos problemas anteriores requerem um planejamento especial. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira a compreender mais sobre a sua doença, ou você sabe de alguém que está passando por um problema desses, já manda esse vídeo para essa pessoa. Ou manda o vídeo para os seus familiares para explicar, olha, eu tenho esse problema aqui e realmente, no meu caso, precisa de um planejamento especial para que o cirurgião possa antever todas as situações. E também para vocês saberem e não se sentirem diferentes de outras pessoas que têm uma recuperação muito rápida e saber que, infelizmente, em situações como essa, a recuperação vai ser mais lenta. É normal que isso aconteça. Então, o tempo da reabilitação vai ser um pouco mais devagar do que o usual. Não se comparem com uma pessoa que fez uma cirurgia por desgaste ou por osteonecrose. O importante é vocês se compararem como estavam ontem, como estão hoje, como vão estar se sentindo dentro de uma semana, depois dentro de um mês e assim sucessivamente, tendo uma melhora dia após dia e se comparando o eu de vocês do presente com o eu de vocês de uma semana atrás, de um dia atrás, para vocês poderem ver a evolução de vocês. E lembrem-se que na recuperação, a gente sempre quer que seja uma curva, uma linha, né? A recuperação linearmente. Um dia melhor após o outro. Mas a recuperação não é assim. Ela tem altos e baixos. Tem dias que vai estar melhor, tem dias que às vezes exagerou um pouquinho no exercício e piora um pouquinho. E isso é normal, isso é esperado. Então, pessoal,
Mais uma vez aqui, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem o like no vídeo. Ah, Guzmão, mas esse vídeo não foi sobre a situação que era a minha situação específica, mas dá um like no vídeo se você assistiu e achou que o conteúdo pode ajudar outra pessoa, porque dessa forma vocês informam os algoritmos do Instagram, do Facebook, do YouTube, que esse é um conteúdo que vocês viram valor. Isso é importante para distribuir esse conteúdo e ajudar o maior número de pessoas. Lembrem-se que eu também tenho Instagram, é @daviguzmão, tem um site que chama daviguzmão.com e tem também esse canal, o maior canal sobre quadril do mundo, que estamos atingindo números cada vez maiores graças a vocês que confiam na minha produção de conteúdo e me dão esse voto de confiança. Muito obrigado pela sua confiança e pela sua audiência. E lembre-se que nas quartas-feiras nós temos live todas as quartas. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas olha no banner do canal, que ali diz o horário direitinho da nossa live do quadril. É a quarta do quadril, onde eu vou estar ao vivo conversando com vocês e tentando ajudar vocês a entenderem melhor sobre o seu corpo, sobre a sua saúde e, acima de tudo, sobre o quadril, essa articulação querida que eu adoro tanto. Certo, pessoal? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.